E o nosso Conexão Correcast, nessa edição especial, está recebendo aqui duas feras. Vamos falar muito sobre o segundo encontro multidisciplinar para corredores de rua. Professor Valmir Marques, ele não precisa ser apresentado a ninguém, todo mundo já conhece, né? Um cara de um coração enorme. As várias ações que ele realiza, com certeza vão ajudar e muito. Mas, primeiramente, Valmir, e esse segundo encontro já tá na porta aí, na próxima semana já, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Conexão. Obrigado Wesley, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É isso mesmo, próximo sábado, dia 23 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Uninasal, segundo encontro multidisciplinar Corredores de Rua. Convite especial para você que gosta de correr e gosta de fazer a diferença também na vida das pessoas. Simples, vamos juntar um super time de profissionais da área de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de educação física, para falar sobre corrida de uma maneira diferente, baseada em ciência, baseada em evidências e baseado também em confiança e credibilidade para nos ajudar a correr melhor. A gente fala muito sobre a questão da corrida de rua, que é muito massa correr, né? E o Valmir acabou destacando aí algumas feras profissionais que vão participar. O João Barros está aqui, fisioterapeuta, vai participar também desse encontro. E com certeza tem muita coisa a acrescentar, né, João? Seja bem-vindo à nossa Conexão. Obrigado. Sim, com certeza. Vamos falar muito? Vamos falar muito sobre isso? Vamos embora. O João, que é corredor de rua, aliás, maratonista, né, Valmir? Maratonista, então entende muito bem do assunto. Rapaz, eu ainda tô num café com leite ainda. Tá no café com leite, né? O cara é maratonista e disse que tá no café com leite, incrível. Segundo o isso, Valmir, né? A gente tem que fazer 3 para depois começar a engrenar. Eu tô na segunda ainda. Ô, João, mas referente a esse encontro, o quão é importante como profissional e também quão é importante para quem vai acompanhar essas informações. Queria que você passasse um pouco dessa questão da visão do profissional, né, sobre a corrida de rua, porque muita gente acha que é simplesmente colocar um tênis e correr, e não é bem assim, né? Cara, não, para qualquer esporte, na verdade, né? Não é só a prática, existe um contexto por trás, um cuidado maior. Embora a ciência tenha se atualizado muito nessas questões, e esse boom da corrida aí, né, fez com que surgisse muitos índices de pessoas lesionadas. Ultimamente eu tenho atendido muita gente que começou a correr há um ano e já quer fazer uma maratona. Então não tem uma maturidade, o corpo não tem uma maturidade para receber essa carga que é fazer um ciclo de maratona, né? E nesse evento a gente vai trazer algumas atualizações desses últimos anos, de Legal. 2020 para 2025, falando um pouco sobre as lesões, os maiores índices que existem, e sobre o tratamento. Um dos temas que a gente vai falar, que eu vou abordar lá, é sobre a lesão. Não existe um repouso total sobre ela, sabe? Tem muitos estudos que saíram do ano passado para cá, que existe uma forma de abordar, que a gente pode fazer um repouso ativo, que aí a gente não perde condicionamento nem força, né? Repouso ativo. Palavra importante, né? Isso. Ô Valmir, me diz uma coisa, você que com certeza é um cara que dispensa, né, como eu disse no começo, qualquer tipo de apresentação, porque você é muito focado nisso, qualidade de vida, saúde. É a segunda edição, mas qual é o teu objetivo? Aliás, qual é o objetivo desse encontro? Gente, eu costumo dizer aos meus atletas que existe uma diferença grande entre você correr e sair correndo, né? E aí existem alguns paradigmas. Poxa, será que a corrida envelhece? Será que a corrida ela danifica minhas articulações? Será que se eu correr eu vou infartar? Tem várias questões e todas essas questões a gente vai abordar no nosso encontro multidisciplinar. É como eu falei, a gente vai juntar médicos, fisioterapeutas, nutricionistas para dar uma visão global, holística, para melhorar a nossa performance de corrida. E aí, se você corre, se você é corredor amador, se você é corredor profissional, se você é maratonista, ou se você é corredor de pequenas distâncias, todo esse público vai ser muito bem-vindo. A gente tem muito que aprender em relação à corrida.
Afinal de contas, a corrida é somente a modalidade esportiva mais praticada do mundo. Então, o nosso objetivo, o objetivo da gente que está à frente da organização, primeiro é fazer com que esse encontro seja democrático, né? Porque a corrida é assim, democrática, né? A corrida é inclusiva. Todo mundo serve para a corrida. Então, todos vocês servem para a gente, serve para esse encontro também. Ô Valmir, essa questão você falou performance, né? Porque eu estava ouvindo justamente isso que o João falou. Você começou a correr ontem. Quando eu falo ontem, não é necessariamente ontem, né? Você começou a correr há meses atrás e você já quer fazer uma corrida de longa distância. Há um desgaste muito grande disso. Eu mesmo me machuquei várias vezes por falta de informação, me lesionei várias vezes por falta de informação. E quando você começa a perceber o quanto a corrida envolve muito mais do que eu quero, é que você começa a perceber que realmente a preparação é importante. Acredito que esse seja o intuito desse encontro, aliás, um deles, né? Dessa questão de orientação. Você falou das férias, você vai receber nutricionistas, fisioterapeutas, e a maioria, acredito eu, são atletas, né? Vê que legal, pessoal. Todos os palestrantes, nós temos 10 palestrantes dentro dessa perspectiva multidisciplinar e todos eles, acreditem, são corredores. Nós teremos 2 grandes treinadores de corrida do atletismo. Um deles vocês conhecem bem, que é o professor Abraão. Abraão, entre tantas outras coisas, ele é treinador do Comitê Olímpico Brasileiro. Somente. Ele é treinador da Confederação Brasileira de Atletismo e um dos temas que ele vai abordar lá é justamente essa diferença. Como treinador, como atleta, existem 2 tipos de atletas de corrida: o amador e o profissional. Ou você está nessa categoria ou está em outra categoria. Então não adianta a gente que é amador achar que vai, por ter o melhor tênis, por ter o melhor frequencímetro, por ter a melhor estrutura de assessoria, a gente pode migrar para ser profissional. E isso o professor Abraão vai abordar na fala dele. Tem um treinador, né, que vem de Porto Alegre para dar sua contribuição aqui para a gente. E assim, a gente está falando de Porto Alegre. Porto Alegre até hoje tem o título de maratona mais rápida do Brasil. Porto Alegre, ela lhe credencia para você participar de uma Major, né? Da principal Major, que é... Qual é a principal Major que agora faltou? É a Major dos Estados Unidos, de Boston, né? Então a gente vai trazer esse treinador para cá também para dar essa contribuição para a gente. Eu sou corredor há 15 anos, me considero um atleta, falaram que eu era um atleta amador, eu acreditei, absorvi, ultramaratonista, né? E tô nessa trajetória, já fiz 48 maratonas, já fiz 2 ultramaratonas, e se tudo der certo, esse ano a gente vai conquistar a nossa maratona de número 50, que vai ser lá em Lisboa. Olha aí, tá vendo isso? O internacional Valmir Marques. João, sabe que uma coisa que me chama a atenção é uma frase que eu ouvi e marcou muito: machucou, chama o físio. Por que o físio não se prepara? Aí depois eu conversando com o físio, ele disse: não, a nossa intenção também é prevenir justamente esse machucar. E eu estava com um problema, como eu falei, por falta de informação, acabei me machucando algumas vezes. E na consulta me disseram que era um tal de drop na época, né? Que danado é drop? Né? Eu sem querer saber o que era, começando há pouco tempo. Aí foi quando eu tive uma verdadeira aula de um fisioterapeuta me dizendo que se você correr assim, você se machuca. Quando ele viu meu tênis, ele simbolicamente pegou meu tênis e jogou no lixo. Foi simbólico, né? Mas tipo assim, ó, isso aí não serve pra você, porque você acaba machucando. Aí eu queria que eu falasse essa questão da prevenção, João. Como é que funciona essa questão de prevenir? Você tentar dizer para um corredor que está começando agora que ele não pode correr daquele jeito, que senão ele vai se machucar. Cara, eu adoro o Antônio, né? O Antônio tem essa frase, né? Ele mesmo. Vai tá conosco, né? Lá, isso. Eu sempre costumo falar com os pacientes que aparecem lá na clínica que o primeiro investimento que ele deve fazer é no fortalecimento. Né? Essa ideia de você... comecei a correr, vou comprar 3, 4 tênis, né? Um de velocidade, um de placa e um super tênis agora, que inventaram essa agora, né? Entre essa modalidade. Esse cara,
esqueça. Primeiro você investe no fortalecimento, que é isso que vai lhe ajudar, né? A ganhar performance, a manter uma vida melhor, a não desistir da corrida, né? Porque muitas vezes você começa nesse boom aí, querendo fazer 5, 10, 15, 21, 42, e no meio do caminho acaba se machucando e se frustrando com a corrida. Mas não é assim. A corrida, para mim, é um dos melhores esportes. Todo mundo que me pergunta qual esporte eu devo fazer, eu indico a corrida. Embora eu não tenha praticado a fundo outros, eu adotei a corrida para mim e eu gosto. Eu pratico corrida. Comecei, sei lá, 6 meses antes da pandemia, 5 anos de alguma coisa aí, né? Então já tá tarimbado já, né? 5 anos de alguma coisa aí. E eu tive muita experiência com a corrida, pra mim é sensacional. Eu imagino essa questão da prevenção, porque quando você fala, eu vi uma vez um corredor dizendo assim, olha, Wallace, se você não se machucou agora, você vai se machucar amanhã, né? Ou seja, não adianta, não tem aquele corredor que não sofra uma lesão. Há maneiras de se evitar, óbvio, mas sempre vai haver uma lesão. Aí como é que você coloca isso na cabeça de um corredor, sabendo que a qualquer momento ele vai se lesionar? Cara, corredor é um ser para ser estudado, é difícil, viu? É difícil, assim, colocar na mente dele. Mas qualquer atleta de performance quer performar, quer sair do seu... Aquela zona de conforto. Da zona de conforto, né? Você vai lidar com a dor, a gente lida com a dor. Eu tô com dor agora, por exemplo, porque eu corri no dia anterior. Então, a dor a gente tem que, na verdade, monitorar, né? Se for uma dor persistente, que passe de 48 horas, corri, João, comprei um tênis novo, por exemplo. Eu cheguei um paciente um dia desse, João, eu tô com dor na panturrilha. Se trocasse de tênis, troquei. Então não é uma dor assim que a gente precisa se preocupar. Se persistir durante a... É uma adaptação. É uma adaptação, uma dor adaptativa que existe também, né? Então essa hipervigilância do corredor ficar o tempo todo, tô com dor aqui, tô com dor ali, não vai parar. Não vai parar de sentir dor, não vai parar. A dor a gente acompanha ela durante 24, 48 horas. Se persistir, a gente analisa e avalia para ver o que de fato é. Aí você imagina, né, Valmir, João, você corre uma meia maratona. Eu tô falando uma meia porque é uma distância assim acessível. E você terminar uma meia, você que é um atleta amador, e achar que vai terminar inteiraço, é difícil, né? Porque eu já fiz algumas meias e todas elas que eu termino, eu sei que eu vou me lascar no final, mas aquela coisa, valeu, amanhã passa, 2 dias depois passa e prevalece mais a vontade da corrida. Mas, Valmir, falando dessa questão, dessa proximidade que você quer ter com os corredores, aproximar os profissionais dos corredores de rua, que é muito importante isso. Tá todo mundo falando, eu escutei há uns anos atrás que era modinha, mas obviamente que hoje não é modinha. O que a gente percebe é uma coisa fantástica que está dominando não só o Brasil, mas dominando o mundo, né? Hoje acho que nós somos o segundo esporte mais praticado, né? Hoje no país, eu acredito. Só perde pro futebol. Por enquanto. Você percebe, por exemplo, aqui nas agendas, eu falo muito, você que acompanha a corrida, chegamos a ter 3, 4 corridas no final de semana. E corridas grandes, corridas boas. E o público atendendo às expectativas de cada organizador. Então, o número maior de corredores vai se notando gradativamente. E a gente percebe que também existem muitas dúvidas que vão surgindo nas cabeças das pessoas que vão começar. Porque hoje, eu me lembro quando alguém falou, não, cara, pega um tênis qualquer e vai correr. Aí hoje você tem um nutricionista que vai te ensinar a se alimentar bem, porque... Não adianta, eu tenho hoje 93 quilos e não posso me imaginar assim do nada em correr uma maratona. É um desgaste muito grande. Eu tenho que passar por uma nutrição, meu corpo ele tem que se adequar para o que vai vir pela frente. Aí você tem o fisioterapeuta que vai te orientar a evitar lesões e a curá-las, né? Não adianta porque vai se machucar. Você tem um assessor esportivo, isso. Você tem um orientador, treinador. Valmir é treinador, Valmir tem um assessor esportivo. Então, tudo isso é um universo, quer dizer, é apenas um pouquinho dos exemplos que eu falei aqui, né? Mas tudo isso requer a corrida de rua. Essa aproximação, Valmir, esse encontro que você está fazendo hoje, a gente percebe que há a necessidade disso acontecer. Eu lembro que a gente participou de uma conversa rápida, você lembra, ano passado, na FPS, foi feito um debatezinho bem rápido ali, o quanto aquilo foi proveitoso, né?
Eu acho que foi a partir dali que você deu estalo ali, disse, opa, será que a coisa pode ganhar uma dimensão maior? Seguinte, eu sou um dos caras que defende muito a questão da inclusão da corrida. Mas é importante a gente respeitar alguns protocolos, é importante a gente respeitar alguns dos princípios básicos do treinamento. Por exemplo, apesar da gente ver numa corrida de rua inúmeras pessoas participando como atleta, é diferente do futebol. Mas é importante a gente respeitar a individualidade individual, a individualidade biológica desse atleta. Sim, sim. Por exemplo, no encontro lá, a gente vai ter a presença de doutora Valéria Lafayette. Ela é diretora cardiológica, cardiologista esportiva, Isso é também, corredora e ela vai dar a sua contribuição lá para ver que tipo de avaliações, que tipo de protocolos a gente tem que ter, tem que respeitar em relação ao nosso coração para vivenciar um ciclo de corrida. Outra área da medicina que a gente vai ter lá, doutor Manuel. Dr. Manuel é simplesmente diretor do Hospital Alfa, é médico intensivista e uma coisa que a gente tem visto muito é a questão do mal súbito, Sim, né? Ou sim, para acender o alerta. E Dr. Manuel vai estar lá para falar para a gente sobre os cuidados, né? O que é que a gente tem que ver em relação a essa temática. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que estar atento aos sinais. Acontece o mal súbito, acontece, mas antes de acontecer, que sinais o corpo passou para a gente. Outra coisa, outro protocolo que eu acredito muito é o protocolo da prevenção, né? Então, antes de você comprar, né, João, o tênis mais caro do mundo, né, se inscrever na na corrida mais rápida do mundo, pô, faz uma avaliação clínica, né? Faz uma anamnese com o teu professor, com o teu treinador, com a tua nutricionista, né? E por aí a gente vai trilhando um caminho para que a corrida seja assim a modalidade, além da modalidade mais esportiva mais praticada do mundo, ela seja também a mais segura. Mais segura. E essa segurança depende dos profissionais da área de saúde, mas depende muito mais da gente enquanto corredor, enquanto atleta. Você chamou a atenção para coisa impressionante, né? Que eu acredito que esse encontro vai servir para isso, para tirar essas dúvidas. E alguns acidentes que acontecem, teve até uma fatalidade há pouco, né? Acho que um sargento da aeronáutica, que era atleta, inclusive, né? Ele não estava... Foi pego de mal súbito e veio a falecer, né? Aí acende aquele alerta, né? Poxa vida, o cara era atleta, o cara eu me cuido, o cara me... Exatamente. Mas só que às vezes o problema tá tão reservado ali que você não consegue nem identificar, né? Aí você disse, tem que ficar atento aos sinais. Aí eu não encontro lá, vou perguntar que sinais são esses, porque eu sou atleta, eu me cuido bem, eu me alimento bem, isso inicialmente falando. E de uma hora para outra eu tenho um problema de coração. Eu fiz uma vez um podcast com o Dr. Jordano Bruno, cardiologista, maratonista, e ele foi muito feliz nesse podcast. Inclusive quem estava lá com ele foi a Fernanda Dubé, a gente fez muito massa. E ele me disse uma coisa que eu fiquei até impressionado, João. Ele disse que 97% a 98% dos corredores de longas distâncias sofriam um microinfarto. E ele disse que não era ele que estava falando, eram estudos que estavam mostrando. Aí eu, opa, como assim? Só que o seu corpo não está preparado, então quando você começa a sentir, ele já se recupera. Será que esse microinfarto, para quem eu não consigo entender nada do coração, né? Que ele disse, olha, o coração é uma coisa maravilhosa, mas também pode ser o seu pior inimigo, se você não souber entender qual é o seu problema. Porque ele disse, fez uma comparação bem legal. Ele disse, olha, o coração de um jovem para um velho é a mesma coisa, porque ele está lá trabalhando 24 horas sem parar. Então, óbvio que a corrida de rua ajuda muito a questão cardiológica, cardiorrespiratória, tudo. Mas tem situações que a gente não consegue entender. Ele disse, por exemplo, o recomendável é que um corredor realize no máximo 2 maratonas por ano. Vai dizer isso a Valmir? Vai dizer isso ao Rodrigão? Vai dizer isso a Suara Ferraz, a Lula Holanda? Entendeu? Ele fez e ele falou com propriedade, porque ele é maratonista, né? Agora, dizer, o ideal, mas só que dificilmente a gente não vai encontrar um cara, correu a maratona agora, já correu 2, acabou, hein? Diz isso pra Bruno Dourado? Não tem condições. Não tem condições, entendeu? É aquela coisa que a gente fala, né? Tem um
um grande filósofo, né? Humberto Gessinger. Aham. Ele até vai fazer um show semana que vem aqui, tá? Acústico, Engenheiros da Bahia. E tem uma das falas dele, diz o seguinte, que ninguém é igual a ninguém. Isso aí, ele retrata muito a questão da individualidade biológica. Bruno Dourado, para quem não conhece da CTA, já fez 80 e algumas Acho que maratonas. 86, né? Isso. Eu acho. E aí todo mundo vai fazer 86 maratonas com a idade que Bruno tem, com o perfil que Bruno tem. Não sei. Mas Bruno é Bruno. Bruno tem a sua particularidade. Tá certo? Esse caso do atleta que teve um mal súbito numa corrida, pô, você vai analisar. Ele é um atleta. E antes dele ser atleta, ele é militar também. Então, muita coisa que a gente... Veja que interessante. Muita coisa que a gente entende hoje de treinamento veio dos militares, né? Então, subentende-se que ele é um atleta que bebeu ali da fonte, né? Um cara extremamente ativo. E aí você começa a questionar. Meu Deus, e agora a corrida mata uma pessoa dessa? Imagine, né? Aí a gente respira fundo. Eita, ponto, a gente respira fundo. E aí a gente vai ter que entender esses sinais, vai ter que entender que tipo de situação. A gente precisa estar atento à nossa frequência cardíaca, a gente precisa estar atento à questão do descanso, né? Meu treinador sempre fala, descanso também é treino, né? Se você teve uma noite legal, se você está bem alimentado, enfim, tem vários fatores. Mas aí eu volto a repetir, o protocolo principal é o bendito protocolo da prevenção, né? Um cardiologista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um nutricionista. Todos esses profissionais têm a capacidade de fazer uma avaliação prévia. Se não for da área dele, com certeza ele vai direcionar para a área específica. E aí eu queria só reforçar uma questão também que tudo isso você vai abordar lá no Tudo encontro. isso a gente vai abordar. Inclusive aquelas questões. Eita, hoje não é meu dia. Hoje o treino não encaixou. Sim. Mas como que não encaixou que você treinou? Acho que foi a cabeça, né? A gente vive falando disso, né? E lá no dia do encontro, a gente vai abordar essa temática, a questão da saúde mental, né? Quais os fatores psicológicos, neurológicos que interferem na sua performance, seja amador ou seja profissional. Gente, Não, tá imperdível. Não, é aquele contexto, né? É engraçado, a gente fala de corrida de rua, como abrange tanta coisa, né, Valmir? Aí eu pergunto, o Alisson, vou me preparar para uma maratona. Tá, Alisson, tu tá dizendo que para eu fazer uma maratona boa, eu vou precisar de um treinador, de um fisioterapeuta, de um nutricionista e de um psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim do tipo. Bom, depende de cada um, né? Mas o ideal é que, sim, se você tiver condições, um treinador vai te preparar uma planilha adequada, tá? Porque você não vai fazer uma maratona em 3 meses, não adianta, o corpo não aguenta. Tem uns malucos da vida que conseguem, né? Tipo, uma vez eu fui brincando com o Maestro Forró, ele começou a correr com o pessoal da Coja, entrou acho que foi da Maurício Nassau. Aí, quando ele fez a meia, ele disse, não, mano, Forró, vamos com a gente? Aí ele puxou. Aí terminou a maratona e ainda foi sub 4. Cara. É louco, né? É louco, né? E aí, assim, a gente já aproveita e faz um alerta. Essa questão de correr, sair correndo, essa questão de que eu consigo, todo mundo consegue, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você treinar, você consegue. Você consegue fazer uma maratona, você consegue fazer... E aí, uma coisa que a gente tem observado muito são pessoas utilizando do seu alcance de comunicação e determinar que quem corre 5, corre 10, quem corre 10, corre 21. Eu corri 5 hoje, amanhã eu vou fazer 10. Ah, mas no mês que vem eu já vou fazer... Muito cuidado com isso, porque assim, não é o que Valmir, ou que João, ou que Fernanda do B passaram anos construindo. É a ciência, pessoal. Então, assim, a gente não pode descaracterizar ou desmontar toda uma estrutura construída há anos, através da ciência, num final de semana, num mês, ou porque surgiu alguém que disse que é capaz e vai acontecer. Tem que respeitar o ciclo, tem que respeitar
as temporadas e tem que se respeitar. Vida longa pra corrida, porque o mundo não vai acabar, né, amanhã, né? Eu perdi um amigo pra corrida, eu perdi pra corrida, tá? Não perdi ele, graças a Deus ele tá bem pra caramba. Foi nessa linha. Ele tava correndo 5 quilômetros, aí disseram pra ele, cara, tu consegue correr 10. Massa, beleza. Aí ele começou a correr 10. Aí quem corre 10, corre 21. Cara, é o dobro do que você corre, que já é um desgaste. Ele correu, ele se machucou, e ele pegou ojeriza a corrida por causa Tá disso. vendo? Ele não quer. Eu disse, vamos, ele não, eu não quero mais, sabe? Isso tem uns 3 anos. Né? E eu disse, Rafa, vamos com a gente. Ele, não, cara, não quero não. Ele se machucou de um jeito. Eu acho que a lesão dele foi maior. A lesão dele foi na coxa, que ele sentiu, e na mente também. Porque ele não quer, ele não, de jeito nenhum, ele quer. Ele conseguiu reverter essa situação. Isso que você me falou é realmente preocupante. Quem corre 5, corre 10. Quem corre 10, corre 21. Quem corre 21, corre uma maratona. Caramba, gente. 5 para 10 é o dobro. Matemática simples. 10 para uma meia maratona é o dobro e mais um pouquinho. E uma maratona é o dobro são 2 meias maratonas. Hoje eu consigo fazer uma meia e chego ainda desgastado, mas mais tranquilo do que eu chegava antes. Mas se eu não me preparar para maratona, eu não vou meter o pé pela mão, não. Senão vou ser mais um aí nessa lista de índices que vai olhar para a corrida de rua e vai dizer assim, não quero mais. É complicado, né? E aí? Existe um artigo científico que saiu agora em 2025, agora em janeiro, que eles pegaram 23 mil corredores de rua e fizeram um estudo lá e comprovaram que 68% das lesões que acontecem é por conta do aumento do treino, do volume, sabe? De forma não gradual, repentina. Então, muitas vezes o corredor, seja amador ou profissional, ele se lesiona por conta do não respeitar, né? Você falou da história do seu amigo aí, eu tive um amigo também no ano passado, eu tenho um amigo no ano passado, que ele começou nesse boom de correr e tal, e ele disse, João, queria correr contigo e tal, se bora, aí começou a comprar tênis, roupa, óculos e etc. E nesse meio, do nosso meio, tinha um que era meio maluco, sabe? Que tinha nessa ideia de, eu corri hoje, quem corre 10 faz 15. O meus 21 que eu fiz, eu corria no máximo 12. Eu fiz 21 com ele assim, saí do 12 para os 21. Uma loucura, né? Passei 2 dias sem andar. Passei 2 dias sem andar. E aí ele foi nessa ideia, tava correndo bem direitinho comigo, aí esse amigo chegou pra correr com a gente, aí disse, bora fazer 16 hoje, ele só tinha feito 8, se eu não me engano, 8. Aí nessa corrida ele voltou, fez os 16 lá, bem aparentemente, né? Mas depois de 2 dias começou a sentir uma dor abaixo do umbigo. Aí fez uma ultrassom lá e descobriu que ele teve uma fissura no reto abdominal. Sério? Pronto, daí se abusou com a corrida, até hoje não quer correr mais. Tava indo bem, de repente teve uma lesão. Mas por que aconteceu? Porque ultrapassou um limite do corpo, exatamente. Né? Aquela coisa, a questão que o Val me fala, cada um tem a sua individualidade, né? Eu mesmo, hoje, o máximo que eu corri foram 30 quilômetros. Cheguei a correr 30, mas eu estava bem melhor do que eu estava agora, estava me preparando. E garanto pra você passou 2 dias sem correr? Eu passei sem andar direito, eu passei 4, cara, 4. E eu vou ler assim, mas eu nunca disse que eu vou parar, mais não. Nunca, né? Mas eu disse, nunca disse mais nunca, né? Eu acho que aconteceu, meu amigo, quando você termina mais nunca, daqui a 5 minutos quando é a próxima. Mas só que quando eu percebi que houve um exagero da minha parte. Apesar de eu estar me preparando, mas o meu treinador, que eu não vou falar o nome dele, porque ele disse que se eu falasse ele ia me matar. Ele não teve culpa. Sim. Ele disse, me orientou, não faça mais do que manda a planilha. Se a planilha está mandando você fazer 22, faça 22. Mas eu estava tão bem no 22 que eu disse, eu vou puxar. Mas cheguei no 30, mas terminei. Mas depois, eu cheguei a vomitar depois. Foi uma bagunça total. Falando dessa questão de preparação, de prevenção também. Muita gente pergunta, para que serve um fisioterapeuta para um corredor de rua? Né? Eu já ouvi isso alguém perguntar para mim. Por que o pessoal procura Nutri? Tá, tudo bem, tem que emagrecer para correr. Massa. Por que o pessoal procura um treinador para ele passar a planilha? Massa. Mas um fisioterapeuta? Cara, não é só o fisioterapeuta, mas é o educador físico também, né? Educador físico também, né? Cara, ele vai ajudar, vai contribuir ali com o indivíduo lá, o corredor, a
dar algumas técnicas, algumas dicas. Olha aí. Não só de Importante. biomecânica também, que eu acho que para mim é a última coisa que a gente deve mexer, é na biomecânica. Primeiro a gente analisa se de fato o cara é bem condicionado, né? Tem algumas estruturas que no evento a gente vai poder abordar e falar do que a gente pode tratar, do que a gente pode evoluir e condicionar para a corrida, especificamente para a corrida, na forma de fortalecimento. Embora o fortalecimento seja lá o qual for, aquele que encaixe na sua rotina, né? Não tem essa... Ah, João, devo fazer o quê? Cara, faz pilates, faz musculação, Então é importante faz um o treino fortalecimento. específico. É Eu sou sempre defensor do fortalecimento. Para mim não tem outra coisa principal, a não ser o fortalecimento. Eu costumo dizer, um curso que eu fiz de um fisioterapeuta aqui bem famoso aqui de Recife, ele falava assim, 20% é maca, 80% é fortalecimento. Sério. Não adianta você ficar só manipulando o paciente, liberando o cara e liberação miofascial, né? E jogando ele para voltar a correr, porque isso não vai adiantar. Você tem que manipular, tirar as tensões que tiver lá e jogar ele para a cinesioterapia, que é o tratamento através do movimento, né? Coisa impressionante, né? Quando você fala essa proporção de 20 para 80 é muita coisa. muita E coisa. por isso que muita gente acha, não, eu não vou fazer uma academia, fortalecimento, porque eu consigo correr. Gente, eu garanto que depois da academia você rende muito mais. Eu sinto isso. E essa questão de prevenção também, né? A própria Mas o corredor mesmo que gosta de corrida, ele vai se cuidar, não tem pra onde. Ele vai se cuidar. Seja lá gostando ou não, porque a maioria dos corredores não gosta de fazer treino de força. É verdade. Mas se ele gostar e é prazeroso pra ele, ele vai se cuidar e vai fazer o que tem que ser feito. Cara, é o tipo de encontro que você não pode perder por vários motivos, né? Porque você vai ter bons profissionais. Rapaz, olha, não é porque você corre que você não tem dúvida, não. Porque eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Com fisioterapeutas, nutricionistas, porque o meu treino não serve para ele, né? E não serve para ele. E muita gente comete esse erro, hein? Muita gente comete esse erro, eu percebo. E tem um tal de ChatGPT aí que tá preparando planilha de treino que literalmente está quebrando muita gente, né? É melhor se preparar, procurar um profissional. Nesse encontro, Valmir, eu acredito que todos esses estigmas que tem, as dúvidas que persistem, elas serão tiradas porque haverá um espaço para isso, né? E não tem pressa, né? Começou, é só terminar. O encontro... Vai ser uma maratona. O encontro vai ser uma ultramaratona. Olha aí, ó. Ele vai começar de manhã e vai até o final da tarde, tá? Vai ter... e basicamente, assim, a gente vai falar sobre a ciência do movimento, né? Todas as áreas, todas as disciplinas, assim, o médico ele vai falar sobre movimento, João fisioterapeuta vai falar sobre movimento, porque é o movimento que faz com que a gente fique em pé, que a gente fique sentado, que a gente corra, que a gente se cure, né? Então, hoje em dia, tá todo mundo interligado com essa questão do movimento. É o movimento que salva vidas, é o movimento que torna as pessoas independentes, é o movimento que traz funcionabilidade para as pessoas. E isso casa muito com a corrida, né? Porque a corrida, você... caramba, eu fiz uma outra maratona. Minha última maratona foi em São Paulo, né? A gente largou da cidade de Bertioga e foi até a cidade de Maresias. Foram 75 quilômetros se movimentando. E eu fico me questionando, qual a modalidade esportiva que faz com que a gente se movimente, né? Se movimente de todas as formas, de todas as articulações durante 75 quilômetros. Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas assim, é muito apaixonante, entendeu? A tal da corrida de rua. E a gente vai falar de corrida de rua, mas a gente vai ter também outros atrativos, a gente vai ter um coffee break, que é uma coisa que corredor gosta, viu? Não sei vocês, mas eu gosto muito de comer, entendeu? É bom demais, Aí não tem, aí não tem maratona certa. Outra coisa que corredor gosta muito são brindes. Eu adoro receber brindes. Se no meu kit não vier uma paçoca, eu já vou falar mal da corrida, entendeu?
Então a gente vai ter sorteio de brindes, a gente vai ter coffee break, a gente vai ter certificado, Olha que a gente legal. vai ter... Vai ser muito legal, pessoal. Então, assim, é imperdível. E a gente tá... Eu não sei nem se eu já posso falar agora, né? Pode, Mas a gente deve. vai ter a gente tá com uma promoção aí de reta final de inscrições. A gente colocou um valor, mas esse valor agora, ele é 5% do que era antes. Então, o valor que você ia pagar, você paga e ainda leva uma pessoa convidada. Olha Então, que legal. todo mundo vai pagar agora 50% do valor. Quem me conhece sabe também que tem a pegada social, assim, eu não participo de um evento se não tiver um lado social, porque é uma coisa que meu treinador, que por acaso sou eu mesmo, né? Ele diz o seguinte: se é bom pra gente, há de ser bom para o próximo também. Então lá no evento, quem puder, quem topar, levar aquele tênis que não serve mais para você, mas com certeza vai fazer diferença na vida de um outro atleta. Teve o Troféu Brasil no começo do mês. Muitos atletas que saíram aqui de Pernambuco correram, participaram do Troféu Brasil usando tênis doados por que a gente. legal. E Muito eu bom. acho isso incrível. E aí você imaginar não só um atleta participar do maior evento de atletismo do Brasil com a doação de um tênis seu, e esse atleta conseguiu um índice para participar de outros campeonatos internacionais, aí, meu velho, é como meu treinador também diz, né? Que é você mesmo. Que sou eu. Tem coisa, gente, que só Deus e a corrida explicam. E esse encontro multidisciplinar, eu imagino que seja uma dessas coisas que a corrida e Deus explicam. Que bom, Valmir. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso Conexão, mas repetindo, próximo sábado, dia 23 de agosto, No auditório da Uninasal das Graças, a partir das 8h30 até as 16h30. Estaremos lá juntos, muita coisa legal. Também não posso dar todos os spoilers, né? Mas imagine o seguinte: imagine a gente ter a oportunidade de conhecer lá no nosso encontro pessoas que fizeram todo esse movimento da corrida acontecer em Pernambuco, em Recife. caramba, vai ser um encontrão, hein? Vai sim. João, obrigado pela participação, cara. É muito bom e espero que nesse encontrão lá, a troca de experiências, ela seja salutar para todo mundo, né? E vai ser, né? E vai ser. Muito bom. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, gente. Tá aqui, ó, João Barros, fisioterapeuta, e o nosso querido Valmir Marques, professor Valmir Marques, tá aí à frente desse encontrão. Vamos embora. Tamo junto. É muito mais que correr.